Oi, gente! Hoje eu vim aqui num momento muito triste para os fãs de Sobrenatural. Porque a série tá acabando, tá chegando o último episódio, infelizmente. É uma coisa que eu acho que nenhum dos fãs imaginava. Mas eu vim aqui hoje para trazer os 5 melhores casos da primeira temporada, pra um pouquinho de nostalgia pra gente. Eu vou tentar ao máximo não dar spoiler, porque se alguém ainda não assistiu e quiser assistir, para vocês tentarem desvendar os mistérios junto com os irmãos, mas eu vou tentar não dar spoiler, tá? O primeiro caso não podia ser diferente, é o episódio piloto, que além de já mostrar pra gente quem são os irmãos, o que aconteceu com eles, mostra lá a Mary queimando no teto, que a gente não entende nada, por que ela tá no teto, por que ela tá queimando no teto. A gente fica cheio de perguntas, e o que dá mais vontade de assistir ainda. Além de tudo isso, ainda tem o caso da mulher de branco, que é um ótimo primeiro caso, porque eu adoro, eu acho que os casos de espíritos na série são os melhores. E já começa logo com esse, no primeiro episódio, que eu achei muito interessante como ele foi investigado, qual foi a solução dele, qual era o caso da mulher. E eu acho que é um bom primeiro episódio, sabe? Ele mostra bastante como funciona, como vão funcionar os outros episódios, tipo, mostrando cada investigação e como os irmãos vão atrás, como eles descobrem quem é a assombração ou quem é o monstro e como derrotar. Mostra tudo isso e eu acho isso muito interessante. O segundo caso que eu escolhi foi o do terceiro episódio, o episódio Morte na Água. Porque tem a clássica cena daquele menininho demoniado com o olhinho de fora da água, assim. Só fica o olhinho dele de fora da água e você fica pensando, esse satanás aí no meio do lago. E sem contar também que até o momento que eu tinha visto aquele episódio, pelo menos, eu nunca tinha visto alguma assombração, ser mostrado alguma assombração, que ele não ficava só no lago, que foi onde ele morreu, mas sim ele meio que controlava toda a água até ele conseguir a vingança dele. E ainda tem aquela cena onde os irmãos estão na casa lá e não são os irmãos que estão na casa e a assombração começa a, tipo, controlar a água da pia, a banheira, sabe? Tipo, toda a água da casa, assim, e eles não estavam nem perto do lago, então eu acho isso muito interessante também. A forma que o menino controlava todas as águas até ele conseguir a vingança dele. E também no final ele meio que consegue a vingança dele e eu acho isso muito interessante também, como foi terminado o episódio. O terceiro caso que eu escolhi foi o episódio 5, que foi o primeiro episódio que eu assisti da série, que é o episódio da Blood Mary. Passava no SBT ainda. Eu acho que muita gente deve ter conhecido a série pelo SBT. E o episódio, assim, eu acho sensacional porque ele foge um pouco do que nós, pelo menos, conhecemos pela Blood Mary, Maria Sangrenta ou Loira do Banheiro, tanto faz. Que geralmente a gente pensa assim, se eu chamar ela, ela vai vir atrás de mim. E na série isso não acontece. A Blood Mary, ela nem sempre vai atrás de quem chamou ela. Ela tem a motivação dela, que eu não vou contar porque eu acho que seria um pouco spoiler, mas ela tem o motivo dela, ela tem o motivo por ela escolher a vítima dela. E eu acho interessante a forma que os irmãos derrotaram ela no final foi utilizando exatamente esse mesmo motivo contra ela mesma, fazendo ela meio que se matar, por assim dizer. E eu acho a última cena, principalmente deles contra ela, muito interessante, porque, tipo, é uma loja de espelhos e é sensacional, tipo, a Blood Mary aparece no espelho e aí, tipo, tem aquele tanto de espelho e eles tentando resolver. O quarto caso que eu escolhi, na verdade, eu não escolhi nem pelo caso em si, mas por uma cena específica do caso. É o episódio 7, que é o episódio do Homem Gancho. Taylor, you awake?
gente, eu não preciso nem falar o trauma que isso causou na minha pessoa. Que até hoje, quando eu vou pegar alguma coisa no quarto, a coisa pode estar aqui, ó. Pode estar aqui na porta do negócio, assim. Eu vou abrir a porta, depois eu vou acender a luz e vou falar: Homem gancho, onde estás? Não estás aqui? Não tem problema, pego minhas coisas e deixo a luz acesa porque eu não quero correr riscos. Até hoje eu tenho trauma desta única cena desse episódio. Então esse item foi só por causa dessa cena mesmo. Mas o caso é muito bom também porque tem toda aquela de queimar o objeto do morto e aonde que tá o objeto. Então é um caso muito interessante também. Mas entrou aqui na lista por causa dessa cena que me trauma. E o último episódio é o episódio 12, intitulado Fé. E eu confesso que eu tinha esquecido desse episódio, mas a minha amiga me fez lembrar o quão icônico ele é. Porque, se não me engano, é a primeira aparição de um ceifador na série. E é uma coisa que eu não tava esperando até o momento, porque pra mim, quando eu comecei a assistir a série, seriam assombrações, poltergeists, vampiros, esses monstros que a gente tá acostumado a ouvir falar. Então, quando apareceu um ceifador, eu fiquei muito confusa. Eu fiquei tipo, como eles vão usar um ceifador? Tipo, o ceifador ele só mata. E eu fiquei, meu Deus, como? Mas o episódio é muito interessante. E ainda tem aquela cena do ceifador indo atrás da mulher ao som de Don't Fear the Reaper. Eu acho que essa música parece que ela foi feita pra essa cena, porque encaixa tão certinho, ficou tão bom. E é sensacional, sensacional. E ainda tem mais que nesse episódio a gente começa a ver o Jim não só como aquele personagem cômico e mulherengo que ele sempre foi, mas a gente vê que ele é um pouco mais complexo, que ele tem seus problemas, porque nesse episódio mostra muito como ele não tem fé, como ele não consegue ver coisas boas no mundo, por assim dizer. Ele só consegue ver o mal em tudo. E então eu acho que é muito interessante pra gente parar de ver um pouco o Jim como meio que o alívio cômico e começar a ver ele como um personagem que também tem sua complexidade, seus problemas próprios. E eu achei isso muito interessante nesse episódio. E sem contar, óbvio, com a cena de Don't Fear the Reaper, que é magnífica. E se vocês forem procurar essa cena, pode ser que vocês não achem a cena com Don't Fear the Reaper, mas com uma outra música. Mas isso foi porque quando a série foi pra Netflix há uns anos atrás, teve alguns problemas com o direito autoral da música, se não me engano, e tiveram várias músicas ao longo da série que a Netflix trocou pra não dar esse problema. Então, pode ser que vocês não achem, mas quando foi transmitido originalmente, foi transmitido com Don't Fear the Reaper, então, perfeito, magnífico. One thing that can give and take life like that. We're dealing with a Reaper. Esses os casos que eu escolhi pra hoje. Eu tô assim, morrendo, porque, gente, essa série me acompanha há tanto tempo. Eu fiz tantas amizades por causa dela. Tô até aqui, ó, com o colar. Dá pra ver? Meu colarzinho. Gente, olha, essa série, sim, eu tenho certeza que, como ela foi muito importante pra mim, também deve ter sido muito importante pra outros. E não é porque ela tá acabando agora que eu vou deixar de acompanhar, assim, vou deixar de gostar. Eu vou sempre ser uma grande amante de sobrenatural e de tudo que me proporcionou, sabe? Tipo, eu tenho os livros, Gente, eu fiz tanta amizade, tanta coisa por causa dessa série, sabe? Eu acho que
quem fala mal dessa série, por assim dizer, não sabe o quão importante ela foi pra muita gente, porque é sensacional, sabe? Tipo, e sem contar os atores também, que são todos uns amores, sempre demonstrando amor pelos fãs. Todos eles não tem um defeito nenhum, todos reizinhos. E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo foi bem nostálgico de fazer. Porque quando eu tava vendo os episódios, sabe, tipo, vinha uma imagem, assim, de quando eu assisti eles pela primeira vez, o que eu senti pela primeira vez. E eu tenho certeza que, pra quem gosta, assistir aqui também vai lembrar, vai ficar, meu Deus, aquela época era uma época boa, tínhamos menos problemas. Mas eu acho que é isso por hoje. Vou deixar aqui esse ar nostálgico para os fãs. E se você gostou, por favor, curte, comente e compartilhe com todo mundo que você conhece pra vir aqui ver o meu canal.